O assunto de hoje, dando continuidade, né, aos nossos vídeos, e a gente está falando sobre defeitos de soldagem. Isso é muito importante a gente falar sobre defeitos, né? Porque defeito de soldagem, ele compromete o desempenho da junta soldada. Então, um defeito de solda resulta em uma solda deficiente, enfraquecendo o quê? A junta. Se você quer um material, uma união de um material com o outro, você precisa ter o quê? Continuidade metálica. E para você ter continuidade metálica, você precisa também ter o quê? Você precisa ter uma boa ligação. Então, pode surgir imperfeições, que é natural do processo de soldagem, mas essa imperfeição não pode estar fora ou não estar de acordo com as normas de projeto utilizado para a soldagem manutenção. E também pode ocorrer na forma de descontinuidade ou nas propriedades do material. Então, ela pode influenciar com uma descontinuidade macro, podemos assim dizer, caracterizar um macro defeito, ou ela também pode ser um defeito nas propriedades ou alteração nas propriedades do material. Então, posso enfraquecer a junta soldada, de repente, uma alteração da microestrutura do material. Isso pode comprometer. Podemos falar também de tensões residuais do material, que é uma descontinuidade interna no material e que é difícil você medir pelas técnicas que nós temos, e isso pode acarretar o quê? Uma redução da propriedade mecânica do material. Ok? Então, é muito importante a gente ter isso em mente. E as causas comuns dos defeitos de soldagem vêm de quê? De procedimento de soldagem incorreto. Então, eu sempre falo o seguinte, precisa qualificar o procedimento de soldagem. Precisa, para você ver se naquele procedimento que você está qualificando, se aquela execução pode acarretar defeitos, você não sabe. E a soldagem é o quê? É experimental. E depois que você solda, dependendo da descontinuidade que surgir, você só vai conseguir detectar quando o material falha. Seleção de material, habilidade, regulagem da máquina, incluindo o quê? Velocidade de soldagem, corrente de tensão. Irregularidades na soldagem ocorrem por diversos motivos que pode trazer diferentes defeitos de soldagem. E aí eu qualifico o procedimento de soldagem para poder ver o que está impactando. E a gente tem defeitos internos e defeitos externos. E dando continuidade, esse vídeo nós vamos continuar falando sobre defeitos externos, tá? Aqueles que a gente consegue determinar o quê? Através do olho nu ou de uma técnica que a gente consegue, com uma LP, partícula magnética, a gente consegue pegar na parte superficial do material, ok? Então, é muito importante isso que nós estamos falando. Então, vamos dar continuidade. Então, vamos falar sobre respingo. Respingos são defeitos que ocorrem quando gotículas de metal são expelidas devido ao modo de transferência. Você pode ter gotículas projetadas no material e que pode trazer um aspecto ruim visualmente falando do material. E, além do mais, respingo também é o quê? É o metal de solda, que era para ter sido usado para soldagem e você desperdiçou. Eu sempre falo o seguinte, respingo, ele impacta em custo. Então, é muito importante. E, além do aspecto visual, imagina você com um carro, comprando um automóvel, você vê respingo na sua lataria. É uma coisa desagradável. Então, na maioria dos casos, o respingo não altera a integridade do material, mas ele gera o quê? Um aumento do custo, porque você precisa estar removendo. E aí você precisa estar esmerilhando o material, e esse esmerilhamento pode o quê? Aumentar o tempo de execução. Ou pode até danificar, tá? Eu já vi esmerilhamento aí, o cara bobear durante a execução. E o que aconteceu? Teve problema no esmerilhamento, então precisou preencher, ele abaixou demais, e aí precisou preencher aquela região ali que ele abaixou demais. Então, quais são as causas? Alto comprimento de ar, tá? Então, o comprimento do ar que é muito alto, alta corrente de soldagem, problemas de alimentação do arame, se ele começar a aumentar ou claudicar, né, diminuir a velocidade, pode gerar respingo, e usar polaridade errada pode criar respingos excessivos. Então, ter cuidado com a polaridade. E qual a prevenção? Escolhendo a polaridade correta, né? Lógico.
Selecionando o melhor gás de proteção também influencia também, porque acaba impactando o quê? No modo de transferência, o CO2, que é muito comum a gente usar CO2, costuma gerar muito respingo, tá ok? Reduzindo a corrente de soldagem e o comprimento do ar para condições ideais. Então, se você for usar, e aí precisa, isso tem no procedimento de soldagem. Montando o procedimento, executando, você vai ver, caramba, ó, esse modo aqui de transferência ou usar o CO2 está gerando muito respingo e eu preciso ter trabalho. E aí eu posso usar o anti-respingo, que é muito comum da gente usar o anti-respingo para poder o quê? Esse respingo não grudar na superfície da chapa que está sendo unida. Ok? Deposição insuficiente. Então, ocorre quando muito pouco metal de solda é depositado na junta. Então, como resultado, a parte do material original permanece não fundido e a junta fica insuficientemente o quê? Preenchida. Essas seções não fundidas completamente, mesmo quando pequenas, atuam como potencial o quê? Concentradores de tensões. Então, a gente pega aqui na região aqui, ó, eu tenho concentrador de tensão dessas bordas aqui, ó. Isso é um concentrador de tensão. Se for carregamento, tiver carregamento de fadiga, pode ocorrer o quê? A falha da solda. Tá ok? E a gente precisa tomar um certo cuidado. A gente tem aqui a espessura do material nessa figura. Eu preciso preencher ao longo da espessura, porque a espessura é projeto. É projeto. Eu sempre falo isso, gente. Espessura é projeto. Então, quem o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, projetou a estrutura, então ele dimensionou aquela espessura para aguentar o carregamento. Se eu vou fazer união de uma chapa com a outra na espessura X, vamos colocar aí meia polegada, a minha solda tem que suprir o quê? Meia polegada. Meia polegada, porque a espessura é o projeto. Então, minha solda não pode ter menos do que meia polegada. Então, uma deposição insuficiente pode acarretar o quê? Falha nessa região da solda. Ok? Devido ao quê? A resistência mecânica está inferior, não a resistência mecânica, mas o dimensional para o carregamento, em função da resistência mecânica, você não tem resistência suficiente para poder suportar o carregamento. E aí ele pode falhar aqui na solda devido ao quê? À redução da espessura do material. Então, causas: baixa corrente de soldagem, velocidade de deslocamento muito alta, deposição incorreta do metal de solda e cordões de solda muito estreitos em soldas multipass. Então, vou fazer várias camadas de solda, eu posso fazer, de repente, estou fazendo ele muito estreito e acaba não preenchendo até a altura necessária. Lembrando que não a questão aqui é ele facear com a espessura da chapa. Prevenção, seleção adequada do diâmetro do eletrodo, para você depositar o suficiente, e redução da velocidade de soldagem. E aí você diminui a velocidade, você vai enchendo mais o material. Tomando cuidado também, que excesso também é um problema. Então, essa que é a grande questão, encontrar o meio termo entre não ficar abaixo e nem ficar muito acima. Outro defeito que nós temos também é o excesso de reforço, tá ok? Esse defeito de solda ocorre devido à presença de quê? De muito material de adição na junta de soldado. Eu tive um funcionário que trabalhava comigo e falou assim, Sandão, vamos colocar um reforço aqui para poder garantir a solda. Falei, toma cuidado, muito calor também é prejudicial. Então, o excesso de reforço pode ocorrer com cordões estreitos e inclinados. O excesso de reforço pode ser irregular e desigual. E eu posso gerar um concentrador de tensão ali. Ok? E, além do mais, é o seguinte, todo excesso de reforço é o quê? Material que você está jogando no lixo. Porque você concorda comigo? Olha só a espessura do material. Tudo que tiver acima, estou jogando no lixo. E aí eu preciso, muitas vezes, dependendo da minha solda, eu preciso remover esse excesso aqui. Só que é difícil o soldador também o quê? Facear 0 a 0. Então, é melhor que ele ultrapasse do que falta de deposição. Tá ok? Então, deposição insuficiente para ele é muito pior do que esmerilhar depois tirando esse excesso aqui. As causas: baixa velocidade de deslocamento, e aí você começa a depositar demais. O outro era a velocidade, a deposição insuficiente era velocidade muito alta, agora a deposição velocidade muito lenta. Procedimentos incorretos.
Prevenção, manter uma velocidade adequada da tocha, evitar o excesso de calor, certificando-se de usar voltagem e amperagem corretas, alinhar as peças de trabalho corretamente para garantir o quê? Distância entre as peças não seja muito grande. E aí você não corre o risco de você ter deposição demais. Tá bom? Outro defeito que é muito comum também é o dano mecânico. Não sei se vocês sabem disso. Então, danos mecânicos são reentrantes presentes na solda devido ao quê? Danos causados pela preparação, manuseio, soldagem e uso de equipamento e outros fatores. É muito comum, principalmente na soldagem de manutenção. Então, a aplicação desnecessária da força de terra, então, o cara vai lá prender o material, colocar um cachorro lá, ele morde o material, machuca o material, e aí aquela superfície ali pode ser um concentrador de tensão. Manuseio incorreto de equipamento de soldagem e não envolver o arco elétrico antes do procedimento de soldagem. O costume que o cara encosta o eletrodo, aí ele abre o arco ali. E esse arco aberto, dependendo do material, ele pode me gerar trinca, porque eu posso ter um resfriamento muito rápido naquela região, e isso me gerar uma trinca. E eu sempre falo o seguinte, tem soldador que gosta de ficar riscando para poder quebrar aquela ponta do eletrodo. Esse riscar dele na superfície, onde ele riscar o eletrodo, ele pode o quê? Gerar uma trinca. Dependendo do material base, pode gerar uma trinca. Prevenção. Manuseio seguro e correto do equipamento de soldagem. Desligar a máquina de solda para evitar que o arco abra nas peças metálicas antes de iniciar a soldagem. Então, toma muito cuidado com isso. Tá bom? Você vê que esses temas são muito importantes, né, no nosso dia a dia. E a gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente não gere o quê? Defeito de soldagem. Outro problema que nós temos também, que vale a pena a gente falar, é distorção, ou empenamento. Então, eu falo o seguinte, o ideal para a gente que trabalha com material, com soldagem de equipamento, principalmente, né, de responsabilidade na engenharia, o ideal tem uma situação que a gente chama de tensões residuais. Então, o ideal é que o material distorcesse, empenasse. Porém, ele vai sair do dimensional. Quando é dimensional, eu não consigo o quê? Posicionar o meu equipamento na posição correta, certo? Mas quando ele empena, ele distorce, ele fez uma limitação. Só que eu preciso travar o material. Dependendo de como eu travo o material, ele pode me gerar empenamento. Tá? O aquecimento excessivo ao redor da junta também pode gerar distorção. Então, solda demais é um problema. Reforço demais é um desequilíbrio, eu posso empenar o meu material. E o empenamento de distorção ocorre principalmente em chapas finas. E aí, principalmente painéis, soldagem de painéis, que geralmente são chapa fina. E aí a gente usa até um recurso vem com maçarico, né? Para quem já trabalhou com isso, você vem com maçarico, e aí você borrifa com água, e aí vai controlando esse choque térmico, podemos assim dizer, e vai controlando esse empenamento e vai acertando. Então, causas: metal de solda estreito, metal básico, metal de solda incompatíveis e grande quantidade de passos de solda. E aí, se eu colocar muito passo de solda também é problema. Prevenção: usando metais de solda adequados, otimizando o número de passes. É muito importante você ir balanceando até a solda, tá ok? Então, você, em vez de fazer a solda aqui, ó, 1, 2, 3, você fala 1, 2, 3. E aí você vai controlando essa deformação. Se você tiver acesso na parte inferior, você pode soldar na parte superior e na parte inferior, alternando isso, que ela vai deformando e vai se acertando, tá ok? E aí não fica distorcido. Seleção de melhores métodos de soldagem para o tipo de metal. Então, tem alguns dispositivos de fixação que você é móvel e ele vai controlando essa deformação, não gerando distorção. Outro problema também, principalmente em tubo, é o desalinhamento. Então, você tinha uma chapa que era para estar assim e você vai ver que ela fica desalinhada. Isso é montagem, gente, isso é montagem. Então, precisa tomar um certo cuidado, que você pode ter problema de fadiga ali e aí romper. Para tubo, tem uma norma, para tubo, que eu não me lembro agora, depois, se vocês quiserem pesquisar, ou manda aí uma pergunta aí que a gente responda. Tem uma norma que fala o máximo desse desalinhamento. E aí, isso é muito importante, principalmente soldagem de tubo.
Então, processo de soldagem rápido, a causa, né? Alinhamento incorreto do metal, metais não estão fixados corretamente e falta de habilidade do soldador. De repente, no ponteamento ali, na montagem, ele já gera um desalinhamento. E na soldagem de manutenção, gente, é muito comum isso. Na soldagem de produção, nem tanto, mas na soldagem de manutenção, quantos equipamentos a gente vê que está tudo desalinhado? Está tudo desalinhado. É muito comum, tubulação desalinhada, e os caras vão passando e vai passando. Isso lá compromete o quê? A vida útil do equipamento. Outro é a prevenção empregando procedimento de soldagem mais lento e estável, travando os metais firmemente antes e durante a operação, e utilizar técnicas corretas de soldagem e realizar verificações de regulamento. Você vai lá medindo com calibre, vai medindo para ver se não está saindo. Tá ok? Clinômetro, para você ver o desalinhamento, o ângulo que está saindo muito. É muito comum a gente usar o clinômetro. Mas você chega na soldagem de manutenção, ninguém sabe. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, ele não sabia o que era calibre de solda. E ele era responsável pela montagem. Olha só. Ele era o inspetor lá, fazia montagem, verificava. Não sabia o que era o calibre de solda, nunca tinha visto. Fica aqui a nossa atribuição, né, na área de soldagem, principalmente na área de soldagem de manutenção. Se gostou, deixe seu comentário aí para que a gente possa responder suas perguntas aí. É muito importante. E fica aqui meu forte abraço. Até o próximo vídeo.